Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estamos aqui na nossa série Noob com Starter, não é mesmo? E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga aqui agora 100% focada na árbitra, né? Vamos fazer algumas missões do jogo, vamos destrinchar algumas missões desse jogo, algumas tarefas e tudo mais. Vamos vendo aqui nas tarefas, façam sempre as tarefas diárias que nem eu comentei todos os dias, porque quando você fecha a semana você ganha um ancião. Quando você veste o mês, você ganha um fragmento sagrado. Então é fundamental você ali tem todo mês um fragmento sagrado de graça. E a partir do nível 35 você libera as missões avançadas, né? Missões avançadas são tipo uma série de missões que você tem que ir, né, ir completando. Algumas missões são bem tranquilas, outras são meio complicadas, né? Mas meio que sempre vem a mesma coisa, tipo, gastar a chave no Lorde Demônio, coisa que eu precisaria, mas eu precisaria ter um clã. E no momento eu não tenho nenhum clã, eu teria que entrar em algum clã. Por sinal, vamos entrar em algum clã aqui. Deixa eu ver aqui, um clã aqui, ó. Só pra gente entrar mesmo. Não, não tem aqui, infelizmente. Eu não sei como faço pra mim entrar num clã assim, de forma rápida, de forma prática, de forma eficiente. Eu honestamente não consigo entender de uma forma simples, né? Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é um nível 1 e tal. Vamos botar pra se juntar aqui, ó. Se juntamos aqui, entramos no nosso clã. Vamos dar o check-in. É um clã aparentemente bem ativo. Temos três caras aqui que faz, né, mais de um dia que não entra. Esse cara aqui é uma sacanagem, 3 dias, mas tudo bem. São contas de nível baixo, né? Mas aqui já dá pra gente ir fazendo as coisas. No clã, aqui, né? O que temos no clã? Nós temos aqui as tarefas de clã, básica, expert e elite. Você sempre vai tentar fazer, né? Porque você vai ganhando essas moedinhas. Essas moedinhas são muito importantes para você comprar aqui na loja do clã. Por ser um clã de nível baixo, já complica um pouco, porque a gente não consegue pegar as peças da Unica. Não que ela seja boa, né? Mas é bom, né? É bom para você. Lembra que eu falei para você de guardar os fragmentos para você abrir em CVC e tudo mais? Então, é sempre bom. Mas aqui você vai pegar o Chacal, né? Que na verdade é o Cal, né? Que é o Arcal Flagelo, mas eu chamo ele de Chacal. O Chacal, porque ele consegue ser um nuker, né? E ele é full gelo. E por ele ser full gelo, ele é fundamental para bater no Cavaleiro de Fogo difícil. Não que você vai se preocupar com isso agora. É realmente muito no futuro, bem lá, tipo, meses pra frente. Mas é bom você vai pegar ele. O seu foco é pegar ele, ok? Se você não. Então, na ordem de prioridades de pegar itens, você vai pegar o item da segunda fileira. Que o item da segunda fileira você tem frango e energia. Então, você basicamente vai pegar só energia. Aqui você consegue pegar 1k de energia, né? Você pega 1k de energia por 1k de moedas. Por isso que é bom você ir acumulando as moedinhas. Aqui você vai pegando a prata também. Nesse caso aqui eu vou pegar 1 milhão de prata, né? Aqui tem uma roupinha pra árbitra. Você libera essa skinzinha dela aqui. Por sinal, a árbitra tem uma nova skin. Olha, eu não sabia. Olha só, não sabia que ela tinha uma nova skin. Muito, muito bom. Muito top. Uma skin de, de, de Hydra. Muito bom. Aí você tem essa skin branca. Essa aqui é uma skin comprada. Aqui é a skin de graça. E a skin padrão dela, né? Mas, sinceramente, isso aqui é full endgame. Você não tem mais nada pra comprar no jogo. Você vai fazer isso daqui. Outra coisa muito importante aqui. No clã, você tem aqui 3 coisas. Você tem a Quimera, né? A Quimera é pra você forjar relíquias, né? As relíquias hoje elas mudam o patamar da sua conta, né? Elas são coisas que você coloca nos seus campeões e vão dar boosts e tudo mais, igual a minha Teodósia está com essa varinha de submissão, né? Que ela tem 25% de chance de refletir um malefício, né? Mas entenda, tá? É complicado. Você tem que ter um timinho pra bater aqui, tá? Você tem a Hydra.
Vamos ver como que o nosso clã se sai aqui. O nosso clã, nem sei como que é o nosso clã. O nosso clã tá onde? O nosso clã é o quarto colocado. Nosso clã é o quarto colocado, 3 chaves e tal. Nossa, a gente quer uma rotação com o pessoal que bateu 7 milhões, né? Mas você tem a Hydra, que aqui é um bagulho muito mais complexo do jogo e tal. E aqui é aquilo que eu falei pra você do CB, né? Que você tem que fazer o time de imortal e eu tenho um time e tal. Esse clã, ele não consegue fazer o difícil. Ele não consegue nem fazer o difícil. Ele só conseguiu matar o normal até agora. Então você tem que vir aqui no CB e montar a compzinha aqui e bater nele. Meus campeões, obviamente, não estão equipados, né? Eles não estão nem um pouco equipados. Eu não pretendo bater CB agora, né? A gente vai deixar para bater CB num próximo episódio. Eu estou usando esse BlueStacks app aqui. É um aplicativo que permite você jogar de forma mobile no computador. Eu estou fazendo isso porque eu acho melhor. Eu sinto que as coisas funcionam mais. Porque o aplicativo da Plarium cai muito. Pra mim ele cai demais. E aqui eu nunca cai. Então eu prefiro jogar por aqui. Então, e dito isso, eu não vou fazer agora o CB porque eu teria que pensar em fazer as compras e tudo mais. E eu não quero pensar. Como eu disse pra vocês, ensinei pra vocês no outro vídeo, eu quero simplesmente ir lá e usar o RL Helper e tudo mais para agilizar as coisas. Nós temos 42 chaves de CB. Então, o correto seria realmente eu fazer as missões aqui pra gente ganhar mais um refil de energia e tal, mas nessa altura do campeonato não faz muita diferença pra gente, né? O que nós podemos fazer de simples aqui, ó. Nós podemos misturar uma poção de afinidade pra gente ganhar uma poção branca, porque a gente tem pouquíssimas poções, né? Então é sempre bom você ir ganhando de forma passiva. A gente pode fazer isso aqui, né? Ganhar os artefatos, que a gente vai fazer isso logo menos. Lutar na Arena Tag, que a gente liberou a Arena Tag. Aqui a arena deveria se chamar Arena Oceano, de tanta baleia e tubarão que tem nesse negócio. É uma coisa assustadora. Até mesmo no bronze, assim, você vai encontrar times insanos. É uma coisa muito, muito agressiva mesmo, né? Aqui pra gente conseguir batalhar, a gente tem que montar um time de defesa. Então eu vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar nossos campeões principais aqui só pra falar que tem mesmo, né? Não muito com isso, só pra deixar aí e tal. E aqui a Arena Tag, hein? A Arena Tag nada mais é do que a Arena clássica, só que 3x3. E muito mais demorada. Isso aqui é um saco de fazer. E você tem que bater isso aqui 5 vezes todos os dias, né? Isso aqui é um saco absurdo e tal. Por sinal, eu vou bater aqui rapidinho e já volto. Bati as chaves aqui no nosso incrível Arena Tag, não é mesmo? Eu bati pra pegar principalmente os negocinhos, né? O que eu fiz? Eu consegui pegar 3k de gemas. Eu gastei aqui pra colocar a mina no máximo. Outra coisa que eu fiz também que eu não comentei, eu comprei a maestrias do Artak, eu montei assim porque sim, tá? Não me pergunte por que, eu simplesmente fiz assim. Comprei as maestrias do Artak e tal. Eu recomendo até você comprar a maestria de pelo menos o seu boneco principal que vai te carregar nas coisas. Porque você precisa de um boneco pra te carregar, que nem eu comentei, né? Você vai precisar vir aqui e subir esse Minotauro aqui até chegar no level 15 e tudo mais. E agora dá pra fazer isso e tal. Enfim. Fizemos aqui, né? Pegamos mais 6 da cripta. Poderíamos fazer o que aqui, ó? Criar um equipamento épico na forja. Isso aqui é complicado. Forja. O que eu indico vocês a craftar? Cara, assim, percepção, tá? Percepção é o melhor que tem pra craftar. Você crafta percepção. O fatal é muito bom também. Guardião é interessante. Este é maravilhoso. Só que esse aqui é da rotação da fada, que é extremamente difícil de fazer. Então, isso aqui é bem mais mid-game, early game e tal. E a partir daqui, se eu não me engano... Não, esse instinto é um de forja.
né? Um passe de forja, que é um passe que o jogo disponibiliza pra você todo mês. Ele custa R$ 110 pra você ir pegando as pedrinhas aqui pra roletar. A mesma coisa serve para esse reforço, o desafiador, justo e matador. Dos que são comprados, este matador é interessante. Este instinto só veio uma vez, uma única vez, há 9 meses atrás, no passe do He-Man, junto com o He-Man. E todos os que são da Forja são bons, tá? Eles são bons, são utilizáveis, né? São bem utilizáveis. O resto aqui você pode ignorar bastante até pelo pouco que eu tenho. Aqui, que nem eu comentei, as relíquias. Eu tenho coisinha pra forjar relíquia aqui, né? Dica sobre relíquia. Nunca faça isso aqui, ó. Nunca misture. Sempre cor com cor, né? Tá tendo aqui as relíquias do evento. A gente pode ter uma relíquia. A gente pode ter essa relíquia, Mandíbula da Ira. Quando atacado, o usuário tem uma chance de 10% de aumentar a sua defesa em 10% até o final do próximo turno, ou ocorre uma vez por habilidade. E esta outra que Coroa Trovejante, que o usuário tem uma chance de 20% de colocar um benefício de cura contínua de 15% nele mesmo, por um turno após perder 25% ou mais da sua vida máxima. Eu não entendi muito esse aqui da vida máxima. Enfim. E a gente pode tirar dos padrões. Dos padrões, a gente gostaria de ter um livrinho. O livrinho ele é bom, tá? Você usa ele muito mesmo, porque a cura do usuário é efetiva. A cura do usuário e os efeitos de aumentar o medidor de turnos aplicados aos aliados são aumentados em 15%, né? A faquinha é excelente, só que ela só é da Quimera, né? Essa aqui é boa, ela é boa. Essa aqui é curiosa, porque tem um youtuber que é o Yang, ele odeia esse daqui. Já outros falam que ela é muito boa, dada devido às proporções, né? Porque ela tem precisão e ela ainda aumenta a chance de aplicar os malefícios aqui e tal. Isso aqui é lixo, isso aqui é lixo, isso aqui é lixo. Isso aqui só serve pra coisa muito específica, principalmente pro Teodoro, que é um boneco de o Theodore e o Cavalax, né? Que aumenta os danos de veneno. Isso aqui é lixo. E isso aqui eu não sei dizer ainda, porque a gente não tem muita definição. E o resto aqui, tipo, lixo, citacional, lixo. E quando eu digo lixo, você simplesmente vai guardar elas para fazer de food, né? Eu não vou criar ainda não, porque vamos deixar acumulando. Bom, fizemos mais uma coisinha aqui. A gente não vai conseguir pegar a alma da Lemise, infelizmente. A quinta alma que dá muita força, né? As almas, quando você chega lá no level 42, elas mudam um pouco o patamar da sua conta, tipo, realmente pra valer, né? Então vamos dar continuidade aqui nas missões da Arbitas. Vamos ver o que nós precisamos fazer. Derrote a Fortaleza Arcana. A Arcana ela fica aberta. Sobre as fortalezas, a Arcana é a única que fica aberta direto. A do Vazio só abre de domingo. E essas aqui vão rotacionando ao longo do... Cara, eu percebi que eu fico coçando muito o nariz, velho, quando eu tô gravando. Isso é bem esquisito. Vão rotacionando. Então vamos subir aqui a Arcana. A Arcana é vazio, né? Vamos montar um timinho aqui, ó. Vamos fazer assim. Né? O Vivaldi é o nosso Nuker, digamos assim. O Regiomans porque dá muito dano. Esses dois aqui porque estão upados. E a Teodosa aqui também tá upada, né? Obviamente, né? Por isso que eu escolhi. E a Demita eu escolhi por causa do chefe do clã e tudo mais. Então vamos subir aqui. Vamos lá. Ok? Nossa. Uma coisa que eu acho muito engraçado também é que no PC, nesse aplicativo, o jogo ele roda muito mais rápido. Eu não sei porquê, eu acho isso muito curioso. E que ele é tão mais rápido assim no negócio. Eu dei misclick, não era pra ter apertado para continuar. Era pra gente ter saído pra gente pegar a missão da árbitra, né? Então, foi um erro de planejamento ali, né?
Vamos sair aqui, aí você vai ganhando os potinhos, né? Obviamente, aí aqui só ganha pequenininho, aqui ganha pequeno e médio, aqui ganha pequeno, médio e grande. E a fase 20 é médio e grande. Quando você estiver farmando mesmo, quando você for farmar as poções, você vai farmar na 19. Quando você for farmar, você vai farmar na 19, né? Porque a 19 vai vir os 3. Vai vir pequeno, médio e grande. Ou você vai farmar direto na 20, né? Dependendo de onde você está, você vai farmar 19 e 20, certo? Você não vai farmar só a 20, porque às vezes você vai precisar da pequenininha e tal. Mas enfim, bem situacional. Vamos voltar aqui, vamos ver mais aqui da missão da árbitra, né? Vamos vir aqui, ó. Pá, fez, beleza, pá, aqui. Melhor habilidade de um campeão de raro do tipo ataque com um tomo de habilidade. Boa. Um raro. Então, isso que é foda, porque ele especifica exclusivamente o raro de ataque. Eu não sei se a Banshee é de ataque. A Banshee não, coração gelado é de ataque. Deixa eu ver aqui. Se a coração gelado for de ataque, a gente vai de coração gelado, né? A gente não vai de Kael, não. A gente vai de coração gelado, porque coração gelado é... Opa, coração gelado é ataque. Então a gente vai fazer nela as brincadeiras que tem que fazer na conta. Vamos ver aqui o livrinho. O sistema de livros é bem simples. Bota o livro aqui e torce pra cair na habilidade que você quer. É aleatório. Outra coisa, você nunca vai fazer isso aqui. Jamais faça isso. Você não coloca livro de patente superior em boneco de patente inferior, certo? Então, vamos botar um livro aqui. Ok, vamos ver onde caiu. Ó, caiu na principal habilidade dela, né? Que é a terceira habilidade dela, que é a que bate com vida máxima e tudo mais. É muito importante. Ok. Obter um link de indicação. A gente vai vir aqui. Que vai nos levar pra lá. Obter link. Obter link. Este link de indicação aqui, cara, é assim, honestamente, é uma porcaria, tá? É uma tremenda porcaria. Cara, esse link de indicação aqui é um link que você indica o seu amigo e o seu amigo não ganha nada. Ele não ganha campeão, ele não ganha recurso, ele não ganha nada, ele não ganha nada. Isso aqui é uma das coisas mais inúteis que tem. Você pode iniciar uma conta, que nem eu falei no primeiro episódio, com Tolin, Tagwar, Fane, Reitora, e por que você vai indicar isso aqui pro seu amigo com esse link aqui que não dá bosta nenhuma? Porém, se você quiser maximizar, uma dica muito importante, que eu fiz isso quando eu comecei lá atrás. Eu criei 3 contas e cheguei no level 10, porque é rápido chegar no level 10 e você ganha a Dimasca. A Dimasca, ela é uma boneca... Ela é uma boneca ok. E para início de jogo, ela é uma boneca boa até. Ela é uma boneca muito boa. Se pá, até excelente. Porque ela é uma boneca que... Ela na 1, ela bate normal, tá? Ela coloca dormir, né? Se ela tiver com o namorado dela, que é o Cronan, ela coloca diminuir velocidade, mas você não vai fazer isso. Então você vai ter o dormir na 1 dela. Ela tem cura os aliados com 30% da vida máxima dele e preenche o medidor de turno, né? Isso aqui, então ela cura, né? E ela tem um revive ainda. Ela revive todos os aliados mortos com 30%. Todos os aliados com 30% da vida e com 30% de medidor em 5 turnos. E ela ainda tem uma passiva que quando um aliado usa uma habilidade ativa, tem uma chance de 20% de diminuir o tempo de espera de tal habilidade em um turno. E isso aqui pode ser reduzido tipo assim, ela sempre tá procando isso aqui. Então ela é uma boneca, dada devido às proporções pro início do jogo, muito forte. Você aí que tá começando no pelo, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom mesmo. Claro, se você começar a ser um link de indicação, que nem eu comentei do Tolin e tudo mais, e começar realmente full pelo e tal, é muito boa. Pra você que tem uma starter, pra você que já tem as coisas, eu acho que compensa até você criar 3 continhas e pregar ela, porque a facção tá aí, né? E você vai precisar de bonecos pra subir facção, e ela foi fundamental, assim, uma das peças importantes pra subir a minha facção dos bárbaros. Então, se a gente for olhar aqui, nesta conta, se a gente for pegar os bárbaros que nós temos... bárbaros, vamos ver os bárbaros... Aqui, bárbaros.
Temos times. Temos bonecos ok de barba. Nós temos a Sil, né? Nós temos o Loki, né? Controlador. Temos a Maeve, que eu não sei o que faz. E temos esse cara que é horrível, né? Temos essa menininha aqui, que é interessante. Sendo uma Takatum, que dá o boost, né? Então dá pra dar uma avançadinha, mas... E a gente já tem um revive da Sil, mas sempre bom ter revive. O revive nunca é demais, não é mesmo? Bom, continuamos aqui. Vamos dar continuação. Lute na Arena Clássica 3 vezes. Vamos lá aqui na Arena Clássica. Não tem muito o que fazer. Eu vou botar, obviamente, os dois upados. Eles não são bons pra... A Sil é boa pra arena, né? Obviamente, a Sil é boa pra tudo no jogo, né? Tipo, a Sil no início do jogo, assim, ela é muito boa. Quando você pega ela, depois de 6 meses, ela já se torna um pouco mais obsoleta, né? Porque, a depender do que você já tem na sua conta, cara, você tem bonecos que fazem mais do que ela. A Sil, ela é aquele tipo de boneco que ela faz muitas coisas ao mesmo tempo e no final ela não faz nada. Então, tipo, pra ela não ser focada em alguma coisa em específico, faz com que ela se perca muito ao longo do tempo, né? Como eu disse, ela tem a habilidade de bater e deixar todo mundo dormindo, deixar todo mundo atordoado. E ela tem uma cura passiva e ela tem um reviver com proteção de aliados de 50%, né? Mas depois de um tempo você vai perdendo ela ali, você vai substituindo muito ela, vai ficando bem de escanteio e tal, mas ela vai te carregar bastante, assim, nesse comecinho, né? Porque se você não tem Reviver, ela é o seu principal Reviver na conta Starter e tudo mais. Bom, aqui temos um problema já, ó. Tem que desbloquear a maestria. Ah não, ele já me deu a maestria, calma aí só. Bom, isso aqui é muito bom, ele me deu aqui o negócio pra fazer a maestria. Eu não vou fazer a maestria da Teodósia. Eu poderia fazer a maestria da Teodósia. Ah, ele deu a maestria da Teodósia porque ele entende que a Teodósia é a minha boneca principal, né? Então eu vou pegar aqui a maestria da Teodósia pra gente ver como que a gente vai buildar essa Teodósia aqui. Pô, cara, assim, eu não manjo muito das coisas, não sei como a Teodósia funciona. Por eu não saber como funciona, eu entro no site do Hellraise e faço uma base. Lembre-se, você vai simplesmente... O mítico, ele é meio complexo de fazer maestrias, pelo que eu percebo. Porque por ele ter duas formas, você tem que entender mais ou menos qual forma você vai usar mais, né? Eu quero fazer uma Teodósia full suporte, né? Eu faço ela focada na forma 1. Se eu vou usar a forma 2, eu tenho que fazer a maestria focada na forma 2. Se você fazer ela meio que tentar juntar, mesclar os dois, não dá certo. Não dá certo. Mítico você tem que focar em uma forma, certo? A forma que você vai mais usar e você vai adaptar aquela forma à sua forma de jogar, né? Outra coisa, você tem direito a um free, né? Você fez a maestria, fez cagadinha, você tem direito a um free. Então você pode usar o site do Hellraise agora, né? Você usa o site do Hellraise, faz lá as coisas que tem lá, se baseia certinho o que tem. E com isso, você vai lá e depois, quando você tiver mais experiência no jogo e tudo mais, você dá um free review e pesquisa certinho como faz acontecer. A Teodósia é uma boneca, obviamente, de PVP, né? Mas já que a gente não vai fazer PVP nem na questão da arena online e nem na questão do tipo assim de subir a arena offline, porque chega um momento que a gente vai precisar subir bem a arena PVE, a gente vai fazer ela primeiramente na forma de PVP, de PVE, né? Que é as dungeons e tudo mais, né? E depois, mais lá pra frente, eu faço ela focada no PVP e tal. Mas por hora a gente vai fazer focado em dungeon, porque a gente vai fazer muita dungeon do que fazer o PVE e subir ali e tudo mais. Porque meio que montar o time certinho, dá pra ganhar muito e se manter ali no ouro 4, no ouro 5, ganhando as medalhinhas sem nenhum problema. Então eu vou fazer uma pesquisada aqui. Bom, fiz a minha consultoria aqui, né? Vamos fazer ela aqui na base, na forma base dela, né? Depois a gente troca. Então a forma base dela, vou botar a primeira vida, né? Que eu quero que ela tem que ficar viva, né? Vamos botar aqui na vida. Já vamos botar o segundo aqui, ó. Pra gente já desbloquear as duas coisinhas de como que ela vai funcionar.
certo? Fazemos as duas bases. Fazemos aqui. Aqui, derrote o labirinto do Minotauro. Vamos derrotar o labirinto do Minotauro. Pá, 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 pá. O labirinto do Minotauro é o seguinte. Os bonecos que você colocar aqui, eles vão ganhar o bagulho de maestria, tá? Então, todos os bonecos que vierem aqui, vai rodar a roletinha dos negócios e vai ir pro negócio. Agora que tem o Super Raid, as coisas são mais fáceis, né? São mais rápidas. Facilitam mais a nossa vida, certo? Aqui, rapidinho, né? Como eu disse, no PC, nesse aplicativo aqui, ele roda mais rápido, não sei porquê. Ó, aqui, ó. Como eu disse, ó. Ganhei 6 pergaminhos. Foi para Seal 0600. E ele tá no máximo, certo? Vamos ver aqui. Passamos. Ó, já passamos aqui um calabouço. Já fizemos essa outra missão. Que é a missão que tem que ter negócio contínuo ali. Pá. Pá. Ganha. Aqui, ó. Agora entra aquela questão. Agora começa as missões de farm chata. Chata. Ganhe um de cada tipo de artefato de vida ao passar das fases do papapá. Agora entra aquela questão de que você tem que ganhar o artefato, aqui, ó, eu tenho que equipar um campeão, ou equipar 2 campeões com os artefatos específicos, e vai indo assim e tal, Então aqui, eu vou terminar o vídeo por aqui, certo? E no próximo vídeo eu vou tentar já tá num... Acho que já ter passado essa parte aqui. E vamos ver o que acontece, né? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Falou.